Livro do profeta Jeremias, capítulo 23, dos versos 5 a 8. Oremos. Senhor, estamos com a Tua palavra aberta, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Pedimos que Teu Espírito Santo venha iluminar a Tua igreja nessa noite, abrindo entendimento. Assim como Tu falaste ao meu coração, Tu iluminaste a minha mente. Pedimos que Tu ilumine a Tua igreja. Que a Tua igreja saia daqui não somente ouvindo, mas colocando em prática e vivendo a Tua palavra que será proclamada nessa noite. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. E eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e rei que é, reinará e agirá sabiamente, e executará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias, Judá será salvo, e Israel habitará seguro. Será este o seu nome, com que será chamado Senhor, justiça nossa. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que nunca mais dirão, tão certo como vive o Senhor, que fez subir os filhos de Israel da terra do Egito, mas tão certo como vive o Senhor, que fez subir, que trouxe a descendência da casa de Israel da terra do norte e de todas as terras para onde os tinha arrojado, e habitarão na sua terra. Palavra do Senhor, irmãos, para mim e para a sua vida. A ilustração dessa noite tem como título Aprendendo a Esperar. É ruim ter que esperar, né? A gente, quando deseja alguma coisa, fica numa expectativa. É ruim ter que esperar. Aprendendo a esperar. De manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã apresento a minha oração. Salmo 5, verso 3. Emerson Fosdick, certa vez orou assim: ó Deus, não sabemos o que é bom para nós. Tu sabes o que é, por isso oramos. Esse conceito, entretanto, não nos impede de pedir coisas específicas a Deus. A Bíblia relata muitos pedidos específicos que foram atendidos nos mínimos detalhes. Há, porém, uma lição preciosa na sucinta prece de Fosdick, ou seja, devemos orar segundo a vontade de Deus. Davi orava pela manhã e ficava esperando. Davi deve ter ficado frustrado algumas vezes por não ter sido atendido conforme o seu desejo. Além disso, deve ter se decepcionado com a demora da parte de Deus em alguns casos. Quantos de nós falamos com Deus, oramos ao Senhor e o Senhor não nos responde? Eu já disse aqui que Deus tem 3 respostas para a gente. Sim, não, espere. E às vezes o silêncio de Deus é espere. Quando você fala com Deus e Ele não te responde nada, Ele está dizendo espere. Vamos voltar na conclusão a essa história, que tem um ensinamento muito grande para as nossas vidas. De acordo com o texto que acabamos de ler, a palavra profética que lemos foi proferida numa situação calamitosa. A maldade, a opressão, a exploração, a injustiça haviam chegado a um ponto crítico, trazendo miséria para uns, desterro. O que quer dizer desterro? Expulsão da terra para outros. Grande parte da responsabilidade cai sobre os reis, sacerdotes e profetas. Líderes que não cumpriram suas obrigações, fazendo o povo sofrer, conforme está lá em Jeremias 23, de 1 a 4. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, contra os pastores que apacentam o meu povo. Vós
dispersaste as minhas ovelhas, e as afugentastes, e delas não cuidastes, mas eu cuidarei em vos castigar a maldade das vossas ações, diz o Senhor. Eu mesmo recolherei o restante das minhas ovelhas, de todas as terras para onde as tiver afugentado, e as farei voltar aos seus apriscos, serão fecundas e se multiplicarão. Levantarei sobre elas pastores que as apacentem, e elas jamais temerão, nem se espantarão, nem uma delas faltará, diz o Senhor. Eu quero dizer nessa noite para você, nós, pastores, temos uma responsabilidade muito grande com as ovelhas que Deus nos confia. Eu já disse aqui algumas vezes, um pastor amigo meu lá no Rio, ele disse uma frase que, essa frase arde no meu coração. Muitos pastores se apaixonam pela noiva, mas esquecem que essa noiva tem um noivo. Vou repetir. Muitos pastores se apaixonam pela noiva, mas esquecem que essa noiva tem um noivo. Jesus, quando vai ter uma conversa com Pedro, ele pergunta: Pedro, tu me amas? Pedro responde: sim, Senhor, te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Aí Jesus pergunta pela segunda vez: Pedro, tu me amas? Sim, Jesus, te amo. Apacenta os meus cordeirinhos. E aí Jesus pergunta a mesma pergunta de novo: Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes de todas as coisas. Porque Jesus é tão magnânimo, é tão grande, ele é tão pastor, ele é tão magnífico, soberano, misericordioso e compassivo, que Pedro nega Jesus o quê? 3 vezes. E Jesus, quando pergunta para Pedro se ele ama, Jesus pergunta no amor ágape, que é o único amor de Cristo. É só Cristo que tem esse amor. É só Cristo que é capaz de exercer esse amor, o amor ágape. Na segunda vez, ele pergunta: Pedro, tu me amas? Amor ágape. Só que Pedro não entende esse amor. Nós não entendemos esse amor, que é um amor tão profundo, um amor que é capaz de dar a vida por mim e por você. É esse o amor ágape. E Pedro responde: sim, Senhor, eu te amo, ele apacenta as minhas ovelhas. Só que Jesus é tão maravilhoso, ele é tão magnânimo, que Jesus, ele abaixa o nível para Pedro entender. Jesus pergunta no amor filéu, que é de um homem para um homem. A pergunta que Jesus faz a terceira vez é: Pedro, tu me amas? Pedro, meu amor, você me ama, o amor filéu, o amor de homem para homem. Aí Pedro entende, a ficha cai. Senhor, tu sabes de todas as coisas. E é por isso, irmãos, que nós, pastores, não podemos nos apaixonar por essa noiva, porque essa noiva tem um noivo. E nós vamos prestar contas pelas ovelhas que o Senhor nos deu para apacentar. Nós vamos prestar conta, ai dos pastores que maltratam as igrejas, as ovelhas, os cordeiros. Nós precisamos ter esse entendimento da palavra de Deus, da responsabilidade. E a única coisa que nós, pastores, pedimos, a única coisa que nós pedimos: cubra seu pastor de oração. Cubra a minha vida de oração. Nas suas orações, nunca esqueça de orar por mim.
Ontem uma irmã falou assim: pastor, foi muito bom tirar foto do lado do senhor, um homem que tem conhecimento, brincando, né? Falo, irmão, minha irmã, apóstolo Paulo disse que conhecimento, todo conhecimento é esterco. O que nos faz sermos servos do Senhor é a nossa condição de entender que somos nada. Apóstolo Paulo diz: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Eu já expliquei aqui o que significa isso. Ore pelo seu pastor. Ore por mim. Naquela época, naquele momento que o profeta Jeremias trazia essas palavras, interesses econômicos e políticos de uns poucos quase engoliram inteiramente a ética com resultados desastrosos. Era um quadro que parecia insolúvel, gerando em muitas almas conformismo e acomodação, indiferença e alienação, desespero e desistência de viver. Mas bendita é essa promessa bíblica que vem ao encontro de um dos nossos anseios mais profundos: justiça, promessa reafirmada no Evangelho. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Mateus 5, verso 6. Bem-aventurado, meu irmão e minha irmã, você que tem fome e sede de justiça. Mas eu quero te dar uma palavra nessa noite. Fome e sede de justiça não é essa justiça e fome desse evangeliquez que é pregado aí. Existe uma fome, uma sede de justiça que a minha justiça tem sabor de mel. Não, não é isso que Jesus está falando aqui. Fome e sede de justiça é a justiça de Deus. Porque tem muita gente que fala assim: Senhor, eu quero entregar fulano nas tuas mãos. Você já não fez isso? Alguma vez? Isso se chama oração imprecatória, irmão. Oração imprecatória. Eu vou te entregar nas mãos do meu Deus vivo. Isso não é fome e sede de justiça, não. Isso é algo errado na sua vida. Se você tem algo, alguma coisa, coloque diante do Senhor, que tudo que há em mim, Senhor, transforma a minha vida, quebra de novo. Busque quebrar essas questões da sua vida, deixar de lado. Senhor, seja feita a tua vontade. Bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos, serão abençoados, terão derramados sobre a sua vida a unção, a graça, a misericórdia do Senhor. Você, quando é alguém farto, as pessoas desejam estar do seu lado, receber de você, receber coisas boas, querem aprender com você, querem aprender, te admiram, olham para você e dizem: poxa, como é bom estar do lado dessa pessoa, como eu aprendo a estar do lado dessa pessoa. Dia 26 agora de dezembro, nós vamos nos despedir da irmã Marta e do presbítero Hilton, que eles vão para Mairiporã. Como é triste perder a irmã Marta e o presbítero Hilton como membro dessa igreja. Eu falei para eles que eu como pastor, assino a carta com um coração triste, entendendo a realidade deles, entendendo a necessidade deles de congregar mais perto, mas triste. Porque como é bom a gente estar do lado da irmã Marta e do presbítero Hilton. Aquele sorriso, aquela alegria.
Quem não aprende com a irmã Marta? Se ela estiver me vendo agora, um abraço para a senhora irmã Marta, presbítero Hilton. Mas quem não aprende com a irmã Marta? Uma mulher simples, mas que tem um coração, é farta. Que ela tem fome e sede de justiça, mas a justiça é de Deus. Ele é farta de amor, de carinho, de longevidade, de longanimidade, de benignidade. Como eu aprendo com a irmã Marta? Como eu aprendo com ela? Temos a esperança que não pode ser destruída, de que o mundo ainda será um lugar para todos. As pessoas ainda conviverão em harmonia com Deus, com a natureza, umas com as outras. Ainda haverá nesta terra condições de vida digna para todos. E esse dia não tarda. Portanto, irmãos, eu quero convidar você a meditar no seguinte tema: sempre haverá justiça. Sempre haverá justiça, mas não é a minha justiça, não é a sua justiça, não é a justiça da igreja presbiteriana de Francisco Morato, é a justiça de Deus, é a vontade dele. E não adianta você dizer que vai orar para que Deus faça a justiça dele, que é a sua, que Deus não vai te atender. A justiça será providenciada por Deus. No tempo por vir, Deus levantará um rei que executará o juízo e a justiça na terra, conforme Jeremias 23:5. A iniquidade é inaceitável e não durará para sempre. O mal não ficará impune, ainda que seus promotores pensem que nada lhes acontecerá. Deus não se esqueceu dos que sofrem, não abandonou o seu povo, não desistiu do seu plano. Ele mesmo se faz solidário à nossa dor e intervém para liquidá-la. E essa dor, ela só vai ser liquidada quando nós adentrarmos no reino celestial. Eu aprendi uma vez, conversando com a Selma, ela foi visitar uma irmã que estava doente e não tinha o que dizer. Não tinha o que dizer. E na meditação que ela trouxe, ela falou assim: meus irmãos e minhas irmãs, no céu não entra doença. No céu não entra doença. No céu não entra doente. No céu nós teremos um corpo glorificado. No céu nós estaremos lavado e remido pelo sangue do Senhor para sempre, vivendo com o Senhor. Deus sempre vem ao encontro do seu povo pelo seu amor sem limite nem fim. Tão certo como vive o Senhor, a justiça virá. Na pessoa de um renovo justo, haverá justiça, e a justiça será radicalmente diferente de tudo que jamais se viu, porque a justiça é de Deus. Ele é que é justo, o único justo, o único bom, o único que foi capaz de mandar seu filho morrer na cruz por mim e por você. É desse Deus que falamos de justiça. A justiça ainda não havia acontecido. Constatação inevitável por causa de homens infiéis à sua vocação, mas tudo vai mudar graças a esse renovo justo. O rei levantado pelo Senhor, rei tão sábio e fiel, e seus deveres, que seu nome será chamado Senhor, Justiça Nova. Para nós que estamos cansados da mentira, da enganação, da falsidade, do desespero, do arremedo de justiça, virá justiça verdadeira além das nossas melhores expectativas. Por isso eu falei ontem e falo hoje, não adianta, irmão, você achar que o político A, o político B e o político C vai resolver os problemas do nosso país. Quem vai resolver os problemas do nosso país chama-se Jesus Cristo. A Ele toda a honra, toda a glória e todo louvor. A igreja do Senhor Jesus precisa estar de joelho orando pelo país, intercedendo pelo país.
pedindo a intervenção divina no país. Não nos cabe a defender e a bater no peito. Eu sou de A, eu sou de B, eu sou de C. Eu sou de Cristo. Eu sou do Senhor. No dia da ceia, o que nós lemos? Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e coma do pão e beba do cálice. Examine a sua vida. Examine o que você tem feito. Qual tem sido a sua esperança? Em quem você tem depositado a sua esperança? Eu não estou dizendo, irmãos, que é para você viver alienado, não. Não estou dizendo isso, não. Se informe. Busque informações. Leia. Ore. Peça a Deus discernimento. No momento que você entrar na cabine para votar, ore antes, peça discernimento e vote. Vote com consciência, mas vote naquilo que Deus colocar no seu coração. Independente de quem você entender que seja o melhor, mas saiba que o seu melhor é Jesus Cristo. O seu melhor é Jesus Cristo. É só nele que a gente pode confiar. Mais ninguém. Não existe Salvador da pátria. Existe o Salvador de nossas vidas. É Ele que é o renovo. É Ele que é o nosso Rei. É a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Não o que estamos acostumados a ver. Não uma mera repetição do passado, mas algo inteiramente novo, mais do que próprias ações de Deus até o presente, de tal forma que se modificaria até mesmo a maneira de se identificar o Senhor, conforme Jeremias 23, 7. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que nunca mais dirão, tão certo como vive o Senhor, que fez subir os filhos de Israel da terra do Egito, mas tão certo como vive o Senhor, que fez subir, que trouxe a descendência da casa de Israel, da terra do norte e de todas as terras, para onde os tinha arrojado, e habitarão na sua terra, terra que mana leite e mel, terra que é o celeste por vir. Haverá justiça, e a justiça trará paz. Paz significa salvação, segurança, bem-estar para todo o povo que espera a vinda desse Messias, que espera a vinda de Jesus Cristo. Essa paz será eterna, duradoura, definitiva. Paz se dará a partir da nova relação com Deus, que desemboca numa relação com o próximo, na eternidade com o Senhor. Há um futuro possível desde o nosso hoje, por meio de Jesus, nosso Rei justo e Salvador, que inaugura um novo tempo na história. A mensagem de hoje, a justiça que nós falamos de hoje, é a justiça de que não haverá justiça nesse mundo. Não haverá justiça nessa terra. Não espere justiça dos homens nessa terra. Haverá justiça quando nós entrarmos na glória para vivermos com o Senhor eternamente. Essa é a justiça que estamos falando nessa noite. Não haverá justiça. Nós observamos que Mateus 24 tem se cumprido a cada dia. São os princípios das dores, e daqui por diante vai ser pior. Você sabia que tem gente em países sendo morta, queimada viva por confessar Jesus como seu Senhor e Salvador? Você sabia que tem gente morrendo a tiro na cabeça porque confessa Jesus como seu único e suficiente Salvador? Você está esperando alguma coisa de justiça nessa terra? Com as corrupções sendo
para todos os cantos, em todos os países. Não estou falando só de Brasil, não, irmãos. Estou falando do mundo em geral. Você está esperando paz e justiça nessa terra? A paz e a justiça que nós esperamos é um dia morar com o Senhor na eternidade. Lá sim nós teremos paz e justiça. Lá sim nós teremos abundância. Nós somos estrangeiros aqui, somos forasteiros. Tem até um hino que se canta, né? Sou forasteiro aqui, em terra estranha estou. Nós somos aqui de passagem, irmãos. E Deus estabeleceu para mim e para você algo para que pudéssemos fazer. Deus nos deu uma missão. E que missão Deus me deu? Que missão Deus te deu? O que você faz na sua vida para você executar a missão que Deus te deu? Eu tenho falado do evangelho raso, do evangelho superficial. Muitas pessoas vêm ao domingo na igreja e acham que porque viram ao domingo na igreja já cumpriram todos os seus votos, cumpriram todos os seus objetivos. Mas na segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado ele não é crente não. Tem até uma musiquinha da minha mocidade que a gente cantava. Conhece, Eunice? Você balançou a cabeça, né? Eu esqueci o início dela. Canta aí. Eu sei que ela termina assim. Na segunda, terça, quarta, quinta, sexta. No sábado ele não é crente, não. Eu só esqueci o início da música, né? Hã? É. O crente domingueiro, não seja domingueiro, não. Né? E no domingo ele é santo, mas na segunda, terça, quarta, quinta, sexta, no sábado ele não é crente, não. Irmãos, ser cristão não é isso. Deus quer mais de nós. A única coisa, o único momento na Bíblia em que Deus procura alguma coisa é quando Ele procura os seus verdadeiros adoradores. João 4, 24. O Senhor quer verdadeiros adoradores. Qual é o seu compromisso com o reino? Eu vejo os pais batizando os filhos aqui na frente. E se comprometendo a criar seu filho até a tenra idade, até ele querer fazer pública a profissão de fé. Você tem trazido seus filhos à igreja? Você tem se preocupado em ensinar seu filho no caminho que deve andar? Você tem assumido essa responsabilidade que você prometeu diante de Deus da igreja de trazer seu filho? É sério, irmãos. É algo que nós prometemos, nós temos que cumprir, somos pais. Qual o compromisso que nós temos com o reino? Eu vou lá na igreja, cumpro meu voto lá e tal. Deus quer mais de você. Deus quer mais da sua vida. Deus quer mais do nosso tempo. Como você é visto no seu trabalho, na comunidade que você trabalha? Pô, fulano é maneiro. Chama ele para a festa da empresa, tomar ali uma cervejinha, tomar ali um negocinho que vai ser bom, ele vai participar. Pô, um crente legal. É assim que é ser crente legal? A palavra de Deus diz em Salmo 1, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Ele será plantado como uma árvore. E será plantado como uma árvore que no devido tempo dará o seu fruto, e cujas folhagens não murcham. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Pois os ímpios não prevalecerão
não prevalecerão dos justos, mas os justos, faltou essa parte. Mas é isso, irmãos. Bem-aventurado o homem que não se detém no caminho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Cuidado aonde você tem se assentado. Cuidado aonde você tem participado. Cuidado com quem você tem conversado, os assuntos, as conversas que você tem tido. É o testemunho. Eu já falei aqui uma vez, eu trabalhava com uma pessoa, a pessoa caiu na besteira de falar assim, porque na minha igreja, você, crente, deu uma gargalhada de deboche na frente dele. Você é crente, você está de brincadeira comigo. Irmãos, qual é o nosso testemunho, a nossa vida? A nossa vida, ela é algo imprescindível como testemunho do Senhor. Como tem sido a minha fome e sede de justiça? Que justiça eu tenho buscado? Qual tipo de justiça eu quero para a minha vida? É a justiça divina, que um dia é a certeza de que eu vou estar no céu. Eu vou morar no céu. E só lá vai haver a justiça, onde não vai haver corrupção, não vai haver maldade, perversidade. Se nós estamos aqui é para saber que a certeza que temos da nossa salvação em Jesus Cristo. Que fomos eleitos antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em amor. Por isso nós precisamos crer que Deus há de fazer a sua justiça no tempo dele e não no nosso tempo. Finalizando, eu quero concluir terminando aquela ilustração que eu comecei lá no início. No exercício da oração, precisamos entender 3 atributos divinos: amor, onipotência e soberania. Pelo fato de sabermos que Deus é amor, somos inclinados a pensar que Ele nos atenderá de acordo com as nossas especificações. Como pode Ele deixar de satisfazer todas as nossas necessidades? E para complicar o quadro, algumas pessoas perguntam, se Deus é onipotente, por que não resolve logo todos os nossos problemas? Por que não elimina as injustiças, a fome, a miséria e a dor? Se Ele é amor e tem poderes ilimitados, por que não age imediatamente? Como, pois, entender que devemos orar e esperar pacientemente? Ora, o mesmo Deus que possui os atributos do amor e do poder tem o direito de agir soberanamente. Ele tem o poder de agir soberanamente, meus irmãos. Porque Deus, Ele é soberano. Em sua soberania, Ele sabe quando deve agir. Não nos compete dizer-lhe quando e como agir. Ele sabe o que é melhor para nós e conhece a hora em que deve entrar em ação. Muitas das vezes você fala, Senhor, eu quero isso para mim, e Deus está dizendo, meu filho, calma, não é o momento. Eu tenho coisa melhor para você. Espera. A experiência de Jairo elucida esse aparente dilema. Ele se aproximou-se de Jesus e rogou-lhe, minha filhinha está à morte, vem e impõe as mãos sobre ela para que seja salva e viverá, conforme Marcos 5:23. O pedido era mais do que razoável. Quem não iria pedir ao mestre para que a sua filha fosse curada? Jesus, porém, não atendeu imediatamente à súplica de Jairo, mesmo comprimido pela multidão que o seguia, despendeu tempo para curar uma mulher que sofria de uma hemorragia havia 12 anos. E aí eu quero fazer um paralelo aqui. Quero fazer um paralelo muito interessante.
Na tradição judaica, o pai preparava a filha para que com 12 anos ela já estivesse pronta para casar. Você imagina o sonho de Jairo. Durante esses 12 anos, teve aquela filha linda, preparando aquela jovem para um casamento. Passou 12 anos da sua vida esperando o momento de preparar sua vida para um casamento e a sua filha está à beira da morte. Imagine agora, olhe para cá, irmãos, olhe para cá, olhe para cá. Deixa o barulho lá fora, preste atenção aqui. Aí imagine essa mulher com uma vida de 12 anos de hemorragia, mesmo período da filha de Jairo. Já pararam para perceber? A filha de Jairo tinha 12 anos. E a mulher hemorrágica tinha há 12 anos. Você imagina as vidas, como eram diferentes. Um pai e uma mãe preparando uma filha para se casar, dando todo o conforto, tudo de bom para essa filha durante 12 anos. E uma mulher, 12 anos, gastando todo o seu dinheiro para ser curada. E os dois se encontram no mesmo momento. Uma filha está à beira da morte, a outra está próximo de ser curada. Percebam o drama. Percebam o drama. Só que Jesus, na sua infinita misericórdia, Ele atende segundo as nossas necessidades, segundo aquilo que Ele quer, não segundo aquilo que nós queremos, no tempo em que nós queremos. E aí, mesmo comprimido pela multidão que o seguia, despendeu tempo para curar uma mulher que sofria de uma hemorragia havia 12 anos. E ainda repreendeu os discípulos que se incomodavam com a extrema solicitude do mestre. Nesse ínterim, chegaram algumas pessoas que trabalhavam para Jairo com uma notícia fatal. Tua filha já morreu porque ainda incomodas o mestre. Olha, já acabou. Acabou. Esquece. Teu sonho da tua filha casar, de ser uma grande mulher, acabou. Foi por água abaixo. Eu quero dizer para você nessa noite, teu sonho não acabou. Teu sonho não acabou. Jesus está no controle. Ele está no controle da sua vida. Creia, no tempo certo, Ele vai te responder. No tempo certo, Ele vai te dar a resposta. No devido tempo, Ele vai fazer com que a vontade dEle prevaleça na sua vida. Naquele momento, qualquer um de nós poderia ter pensado, fui o primeiro da fila a pedir o milagre a Jesus, mas ele preferiu atender uma mulher que se intrometeu na multidão. Agora é tarde, não dá mais para atender essa demora. A gente não agiria dessa forma, poxa, cheguei aqui primeiro, a gente não tem esse costume, poxa, fui o primeiro a chegar, fulano passou à minha frente. Quantas pessoas, Lília, você já deve ter visto acontecer isso no seu trabalho? Fui o primeiro a chegar. E aconteceu isso. A gente fica triste. No íntimo, Jairo deve ter alimentado uma grande frustração, mas depois de ver a sua filha viva novamente, com plena saúde, entendeu que Jesus agiu na hora certa. Cristo está falando para você assim, não vos preocupeis com o dia de amanhã, eu vou agir na hora certa na sua vida. Eu vou agir no momento certo. Confia em mim. Confia na minha vontade. Eu vou agir na hora certa. Não pense que está demorando, não. Eu já falei, o homem, ele tem o tempo Cronos. Deus é o tempo Kairos. Quando o tempo Cronos, ele cruza com o tempo Kairos, é o milagre na sua vida, é a resposta de Deus na sua vida. Deus sempre age na hora certa, embora algumas de suas respostas possam parecer estranhas, mas Deus sempre age na hora certa. Sempre a justiça de Deus haverá. E a justiça de Deus é divina, e é um dia morarmos nos céus. Enquanto estivermos aqui,
Precisamos entender que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. E finalizando o sermão nessa noite, eu quero ler o seguinte texto, que se encontra em Romanos, capítulo 8, versos... Perdão, irmãos. Romanos 11. Romanos 11, versos 33 ao 36. Romanos 11, 33 ao 36. Que diz: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor, ou quem lhe foi seu conselheiro, ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Amém, meus irmãos? Tudo é por ele, por meio dele e para ele. Faça a vontade de Deus. Esteja no centro da vontade de Deus. Busque a vontade de Deus. E Deus vai agir segundo a vontade dele, no tempo dele, na hora certa. E você terá a resposta. Que Deus nos abençoe.